Amém, queridos, amém. É isso, sabe? Como esse louvor fala, tem que ser um mover de um entendimento muito profundo e um desejo de nos agarrar a isso, sabe? Até que se transforme nisso, absoluto em mim. Porque se ele não se tornar absoluto em mim, em nós, né? Eu posso falar por mim, eu não conseguiria estar aqui ou estar em qualquer ambiente que hoje cheguei até esse dia, sabe? É complicado, muitas vezes as nossas lutas, porque cada um de nós temos lutas independentemente diferentes uns dos outros, né? Às vezes eu olho para vocês aqui, para alguém e vejo que aparentemente está tudo bem, mas só Deus e você sabe, quem está ao seu redor sabe as lutas, as batalhas que você está enfrentando, que às vezes não é questões, né, como a religião trata, o demônio, algo desse tipo, mas são muitas vezes, eu gosto de compartilhar isso, é que muitas vezes as nossas maiores lutas é nós contra nós mesmos. Como o nosso pastor tem pregado aqui já isso, é nós contra nós mesmos. O maior inimigo que eu tenho diariamente é eu contra eu mesmo. Eu lutando, aquele velha criatura que veio, que foi mortificada no pecado, mas ela tenta ainda ter um ambiente, né? Tenta ficar num ambiente na nossa vida. Essa criatura, essa velha criatura, ela continua persistindo e nos confrontando. E essa é a minha luta, essa é a nossa luta diária. Eu contra eu mesmo. A minha velha criatura contra aquilo que eu tenho desejado, nós desejamos, que ele se torne absolutamente em mim, em nós, sabe? Porque ele é o primeiro, né? Ele é a primícia de todas as coisas. E é justamente nesse envolto que eu quero falar também, como já foi citado aqui, né? Até então, usei até aqui como temática, né? Tem uma temática. O primeiro define o restante. É uma questão que me faz refletir e fala muito, me comunica muito também durante esse período, sabe? Eu anotei algumas coisas aqui, mas vai no decorrer falando sobre isso. Justamente a questão do primeiro, né? Quando esse louvor fala que até que ele se torne absoluto em mim, é porque ele é o primeiro, ele é a forma principal que eu preciso para suportar, para ir, para acreditar, sabe? Porque tem muitas vezes que a gente fica meio desnorteado, que fica até querendo não acreditar em nós mesmos, né? E é isso, gente. Eu quero compartilhar isso, porque foi até o versículo citado aqui, lá em Romanos, vai ser a base ali que eu vou usar, Romanos 11:16, né? Que diz assim, tem algumas versões aqui, mas eu vou ler a da minha Bíblia aqui. E se os primeiros frutos são santos, o caroço também é santo. E se a raiz for santa, assim serão os ramos, né? E aqui vai continuando toda a questão. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, né, braba, fosse enxertado entre eles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Isso, e aí eu vou parar por aqui, né? A gente vai... Vou continuar aqui. O verso 18 diz: não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, né? É bem profundo essa questão. Esse versículo citado aqui, eu peguei ele e vi, é muito profundo essa questão. Quando se trata os primeiros frutos, né? Quando trata da questão dos ramos, né? Como fala aqui, se alguns ramos foram quebrados, né, da oliveira, os ramos, vamos dizer assim, eu vou usar esse exemplo, os ramos originais que nascem ali na oliveira, foram quebrados, né? E tu, sendo de uma oliveira silvestre, sendo de outro tipo de oliveira, sendo de uma oliveira brava, que não sendo de origem daquela que foi gerado, os ramos, né? Fosse enxertado, se for enxertado,
Ser enxertado é aquela questão que na agricultura usa, né? Pega um galho, corta ele bem cortado e vai na oliveira ali que tem umas raízes e faz um corte também, encaixa ele ali, faz a amarração que é para ele se identificar e ali fazer tipo ele se conectar com aquilo ali. Então ali é uma enxertação, é algo que eu coloco em um local que não é a sua raiz, não é o seu fundamento, entende? Então é justamente isso. Aí vai continuando. E tu, sendo a oliveira silvestre, fosse enxertado entre eles, feito participante da raiz e da seiva da oliveira, né? Não, quer dizer, sendo enxertado ali, você da seiva, você fazer parte da produção, que a produção depende de todo um agregar, porque porque eu sempre esqueço aqui. Porque os ramos, né? Pronto, os ramos ele vai gerar ali, nos ramos que vai sair o fruto. O fruto vai ficar no ramo. Então, quando ele fala essa situação, feito participante da raiz da seiva, da raiz e da seiva da oliveira. Então, ele está conectado à raiz e toda a produtividade que ela possa gerar daquela oliveira. Aí ele vai continuando. Não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aí trata nessa questão do primeiro, sabe? Do primeiro. O que eu quero trazer aqui é justamente voltado ao contexto da consciência do primeiro. É uma coisa interessante, sabe? A questão da consciência. Porque até então eu estava dando uma pesquisada e a palavra consciência, ou a expressão consciência, ela não é citada ali no Antigo Testamento. Ela é citada mais no Novo Testamento, a partir do conceito que entra os estudiosos romanos ali, e tem toda aquela questão de estudo, contexto romano. Então ele traz essa palavra, encaixa na questão consciência. Mas é interessante quando eu vi essa palavra no meu coração e me ministrou sobre isso, né, sobre consciência do primeiro. Sabe, a gente está em dias de primícia, né? Como a gente sabe, muitas coisas, a gente sabe primícia, primeiro, como foi falado aqui, ser primeiro, ter o primeiro, fazer o primeiro, ter esse envolto do primeiro, não só como essa semana, mas todo o decorrer de nossas vidas, tudo aquilo que nós possamos disponibilizar o primeiro, né? E se nos descobrir nisso, viver isso intensamente, porque a maior intensidade do reino de Deus é viver, não é só aprender em si, né? É um dos mais desafios que nos coloca isso, a viver. Então, a consciência do primeiro, porque não basta só ter informação, né, de que Jesus ele é o primeiro. Eu preciso ter essa consciência. E a palavra consciência ela vem desse contexto. A consciência, eu até anotei aqui, a palavra consciência ela tem um significado bem... É algo que me faz... Deixa eu ler aqui que é bem mais explicativo. A palavra consciência diz assim, é um sentido, uma percepção que o ser humano possui do que é normal, certo ou errado, em atos ou motivos individuais. Então, ter consciência é quando eu estou ali, eu sei o que, eu tenho uma clareza do que é certo e do que é errado. Então, quando se trata em questões de algo no reino de Deus, aquilo que vemos em Deus, se trata em uma clareza profunda, uma clareza bem aberta do que é o certo. Porque não basta só ter uma informação do que é certo, mas eu tenho que mergulhar nisso, né? Saber o que me fundamenta, o que é o primeiro na minha vida, por que é que eu estou aqui? Hoje eu estou aqui por causa que existiu um ser que me amou e me ama tanto que me permitiu estar aqui e se ofereceu como um primeiro, entende? Uma das coisas que me traz aqui é o que me fundamenta determina o que me torno. É justamente essa questão, aquilo que me fundamenta. O que me fundamenta é quando eu tenho aquela clareza. É aquilo que me leva a
o meu fundamento é aquilo que me leva a ser algo construtivo, como cita aqui a questão da exertação. Não é a minha glória, eu não devo me gloriar por causa que é porque que eu estou aqui na casa dos filhos, que pronto, eu vim para agregar e ficou melhor porque eu estou aqui. Não, porque o que alimenta não sou eu, não é como eu posso entrar aqui de uma maneira mais clara. Não é algo que eu agrega, mas sim aquilo que é o fundamento, que é a raiz, porque a raiz ela é tratada como um fundamento, ela é um fundamento. Jesus ele é o nosso fundamento, ele é a nossa raiz, ele é a massa principal daquilo que gera em nós, daquilo que nos faz vivenciar, nos faz crescer, nos faz fortificar. Então, basicamente é nesse entendimento, sabe? Sempre terá um primeiro fundamento. Sempre terá um primeiro que fundamentará o restante. É isso. Sempre terá um primeiro que fundamentará o restante. Voltando para essa questão, quando a gente começa a entender, né, nossa vida no reino de Deus, a gente não entrou de paraquedas e vou construindo algo aqui. Não, a gente entrou por causa que existe um fundamento, sabe? Um fundamento, aquela base que me faz a cada dia entrar em um processo de maturidade, entrar em atos construtivos, entrar em um local. E quando se trata disso, eu tenho que entender de uma maneira mais profunda. Por isso que o que mais me fez refletir sobre a consciência do primeiro. Porque a gente muitas vezes tem um entendimento, a gente fala, eu falo de mim. Eu falo, muitas vezes falo as coisas, eu compartilho coisas, mas tem coisas que eu compartilho e acaba depois eu vou entrar em uma consciência daquilo que eu liberei, daquilo que eu falei. Porque às vezes acaba que a gente entra numa empolgação de algo e acaba que vai, né, destrinchando algo, vai compartilhando algo, mas não entra naquela consciência, não entra naquele conceito claro, sabe? A consciência de algo é quando eu tenho clareza, é quando eu estou ali, igual aquela questão, né? De quais eu posso citar aqui? Pronto, de uma mãe e um filho, ali é uma consciência grandiosa, porque no caso eu vou usar o contexto mãe porque existe mais afinidade. Um exemplo, chegar para uma criança e dizer, né, ela tem um relacionamento com a mãe e tal, chegar para ela dizer que aquela mãe não é mãe dele, não vai conseguir. Por quê? Porque ele tem uma clareza, ele tem uma consciência daquilo que rege a sua maternidade, aquilo que é sua mãe. Isso é uma consciência, é nesse nível de consciência que eu estou querendo aqui compartilhar com vocês e trazendo isso para mim, sabe? É um tempo que eu tenho passado por algumas situações que me remete a isso, sabe? A ter clareza, a ter uns fundamentos, né? E muitas vezes a gente constrói algumas coisas, né? E acaba que dá errado. Por quê? Por que dá errado? Porque, como eu falei aqui, o que me fundamenta determina o que me torna, o que eu construo, o que eu posso alcançar na frente. Então, entrando nesse viés, a gente tem que ter uma cautela e um cuidado, né, nessa questão, quando se trata em usar fundamentos. Por isso que essa fala da questão de a consciência do primeiro é algo que a gente precisa para esse tempo e a partir de um entendimento profundo, ter mais clareza nisso. Porque quando esse louvor fala, né, estar contigo é bem melhor, né, a tua presença me cativa, né, eu não posso tirar os olhos de você, então é algo que a gente declara, como o pastor citou aqui, alguns irmãos citaram aqui, a gente declara muitas coisas, a gente fala algumas declarações, e acaba que essas declarações, até compartilhei uma vez, essas declarações, a gente entende que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Que tudo que nós lançamos, toda palavra lançada nunca voltará vazia, e ela vem de maneira a nos cobrar,
não é cobrar por causa que estaria devendo, mas a cobrança, quando eu gosto de levar nesse entendimento, a cobrança é algo que é um viés que é lançado, ela volta para moldar em mim, para fazer com que eu suporte aquilo que possa vir, né, atrás dela, vamos dizer assim, esse exemplo. Então, eu gosto de sempre compartilhar essa questão. Toda palavra lançada nunca voltará vazia pela essa questão. Ela não voltará vazia porque ela volta para mim. E ela não traz uma cobrança, mas ela traz para moldar em mim aquilo que eu expresso, aquilo que eu me dediquei a viver. Então, quando eu tenho consciência, né, disso, eu sempre vou estar mais aberto, sabe? Vou estar mais livre. Né? Uma das questões é isso também. Livre. A liberdade, ser livre é quando eu entendo. Todo entendimento ele se rompe quando eu entendo. Até a palavra de Deus fala sobre isso. Meu povo perece por falta de entendimento. Entender. Não é entender. Não é só entender por ouvir alguém, ou ficar ouvindo alguém pregar, legal. Não. É entender, é uma consciência, tem uma clareza profunda daquilo que eu ouvi, daquilo que me ministrou, daquilo que me trouxe a um local de liberdade, sabe? Ser livre é isso. Ser livre é ter essa consciência, ter essa clareza, né, de tudo aquilo que eu vou fazer, eu construir. Porque é isso que Deus está me levando, e Deus está nos levando isso, porque eu estou vivendo as minhas batalhas, as minhas, não é nem batalha, vamos dizer assim, a minha maldade. Deus está me moldando, né, diferentemente de cada um, mas Deus está nos moldando, porque nós estamos num processo de transição. É transição, sabe? Não tem nada de inimigo, não tem nada de nada disso aí, é transição, né? E muitas vezes eu reluto com isso comigo mesmo, é transição. E a gente precisa, né, em um processo de transição, ser claro, bem claro e bem consciente disso, de muitas coisas que eu vou estabelecer, que eu vou estar entrando em lugares consciente daquilo que eu vou entrar, daquilo que eu vou construir, daquilo que eu vou desfrutar, daquilo que eu vou almejar, que eu vou contemplar, daquilo que eu vou me alegrar. Eu tenho que ter uma consciência plena, porque é profundo, gente, a questão de ter consciência, sabe? É uma palavra bem assim, difícil de explicar, difícil de compartilhar. Por quê? Porque ser consciente é muito libertador. Eu posso comparar ser consciente é um processo de libertação profundo. É algo que me leva a romper com muitas coisas. E esse rompimento, essa consciência, vai me fazer entrar em lugares, a dar novos passos, a subir degraus de uma maneira mais clara, mais consciente, entendendo que o próximo degrau que eu vou subir, eu vou ter um novo desafio, que eu vou ter novas lutas, novas maneiras, eu vou ter que construir novas coisas, entendendo que quanto mais eu vou degraus, eu vou subindo, mais alto eu vou estar, mais eu vou estar em lugares mais com uma visão mais privilegiada, mas também nessa visão tem muitas coisas também que pode me amedrontar, que também me traz certos perigos. Mas quando eu estou consciente daquilo aonde eu estou indo, que eu estou fazendo, fica mais claro, mais eficaz aquilo que eu fazer. Vai ser mais, como eu posso dizer, vai ser difícil, e até vai ser mais difícil eu ser afetado com alguma coisa que possa, de uma maneira, tentar me afligir e tentar me parar. Por quê? Porque quando eu entro nesse lugar de clareza, quando eu tenho consciência disso, quando eu tenho um entendimento, eu estou livre para construir, estou livre para executar, eu estou livre para entrar nesses degraus de construtividade, nesses degraus ao qual Deus nos conduz, sabe?
nos conduz, nos leva. É interessante que o contexto de ser livre, sabe, é bem rompedor, porque se encaixa até naquela questão que o Charles falou, né, que gosta de ser desafiado. Quando a gente é livre, quando a gente tem essa consciência de liberdade, porque aí eu volto para aquele viés, eu entendo sobre ser livre, mas eu tenho que ter consciência dessa liberdade, sabe? É uma fala, é bem assim, isso eu estou falando para você aqui, mas é bem para mim isso. Eu tenho que ter consciência dessa liberdade, sabe? Porque quando eu tenho consciência dessa liberdade, eu me coloco, como o Charles relatou aqui, eu me coloco em lugares de, muitas vezes eu gosto, como ele falou, eu gosto de desafios. Por quê? Porque quando a gente tem essa consciência dessa liberdade, porque vamos voltar vamos pegar esse gancho. Quando eu entro, eu entendo que a minha caminhada em Deus, nossa caminhada em Deus, é em degraus, amém? É degraus. É como o pastor Té relatou aqui. O ciclo em nossa vida, ele é aquele parafuso, aquela rosca, né? É aquela roscazinha que aparentemente, ela vai rodar e aparentemente ela vai parar no mesmo ponto, só que ela vai estar um degrau acima. E assim ela vai. E ela vai, aquele funil. Então, isso é o ciclo de Deus na nossa vida. Porque o círculo não, o círculo aí roda, sempre no mesmo canto. É como fala anterior, igual o peru. Entendeu? Mas o ciclo não. O ciclo, aparentemente ele vai parar ali no mesmo ponto, mas só que ele está um degrau acima. E a nossa caminhada é isso. Deus nos conduz assim, a crescimento. Deus não gerou para... A palavra que nós recebemos aqui, que Deus tem nos dado, nos ministrado, nos revelado, é de crescimento. Até então, quando eu me casei com a minha digníssima esposa, a gente gerou mais um, e gerou mais outro, e eu quero mais, entendeu? Mas é multiplicar. A palavra já diz o que é? Multiplicar. Multiplicação. Então, Deus nos criou para isso. O reino de Deus é de multiplicação, é de crescimento, entendeu? É de expansão. Então, mas entendemos que toda essa caminhada de expansão, que eu vou aqui, pronto, o degrau, eu vou subir degraus, e isso ele requer, existem dificuldades, e isso é como o Charles falou, é desafio, é um desafio. Eu sou desafiado, nós somos desafiados todo dia. Eu ultimamente tenho sido intensamente desafiado todo dia, um desafio. Eu estou entendendo, né? E eu tenho que entender isso, que é uma moldagem, né? Deus não é mau, não é. E embora que o nosso pensamento possa se voltar para que acha que Deus permite coisas más, mas até assim as coisas más que vêm em nossa vida é para moldar em nós, para um tempo vindouro, eu tenho uma experiência assim, isso aqui, eu sofri aqui, mas foi para moldar em mim um suporte, de aguentar uma pancada naquele momento, entende? E isso é disso que se formam desafios. Os desafios vêm formando isso aí. E quando a gente entende isso, tem esse entendimento, a gente fica mais fácil, e aí acaba se tornando como o Charles falou, gosto de ser desafiado. Eu ainda não cheguei nesse viés aí não, Charles, de gostar do desafio não. Eu tô caminhando para ir nesse negócio aí. Mas, porque é complicado, né? Mas aí a gente entra naquele viés. É porque eu ainda não alcancei a consciência, a clareza disso. A clareza que o desafio, ele nos faz crescer. Só crescemos com desafios. Nós estamos aqui, todos nós aqui, filhos dessa casa, a gente sabe. Isso aqui tudo foi desafio. A transição agora é um novo desafio. Todo mundo sabe disso. Estejamos conscientes desse desafio. Por quê? Porque esse desafio é para crescermos. É para crescimento, sabe? Eu estou falando isso aqui, gente, agora, mas acaba que eu estou me ministrando aqui. Desafio, sabe? É para crescer.
desafios para crescermos, para alcançarmos lugares, para irmos para um local, que agora eu vou entrar nesse mesmo outro viés, ir para um local que, assim, eu falo de mim, eu não gosto de usar mais, de um certo tempo, mas aquela questão de Deus estar fazendo, Deus está fazendo algo na minha vida, sabe? Eu tenho os meus entendimentos sobre isso. Eu vou aqui compartilhar com você. Isso é meu, tá? Para depois não estar me dizendo aí na internet que eu sou herege e tal. Porque eu entendo que Deus, Ele não vai fazer mais nada. Amém? Porque a palavra dele fala que Ele criou tudo, no sétimo dia Ele contemplou a sua criação. Bom, vamos lá, aí já começou. Eu posso estar enganado. E aí, Jesus vem na cruz ali e tal, e fala, está consumado. E depois, a Bíblia relata, nas Escrituras relata isso, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Então, se eu for abençoado com toda sorte de bênção, Deus vai fazer o que mais? Nada. Isso é meio consciente. Não fazer mais nada. Mas eu gosto de, até já compartilhei com alguns aqui, eu gosto de usar esse exemplo de algo, sabe? Já estou fugindo do contexto aqui. Aquela questão de Deus lá no jardim com Adão. Vamos lá voltar para a Gênesis agora. E ali a Bíblia fala aqui sobre a questão da viração do dia, né? Até o pastor já falou sobre isso. Já até algumas pregações, o pastor já me encheu sobre isso, que antes do homem pecar, Deus vinha ao encontro do homem, né? E tinha aquele momento com ele, e agora, depois do homem pecou, Deus não vem mais, é o homem agora que tem que ir, nós temos que ir lá mesmo, é o encontro dele, é isso que nós fazemos, cada dia que eu acordo e busco é ir ao encontro dele. Pronto, voltando para essa questão, ali, Deus vinha ter com Adão, né? E vinha visitar ele, ter aquele ato, relacionar com ele e tal. E naquele momento, o que Deus fazia ali? Porque Deus criou todas as coisas, criou os animais, tudo, mas o que Deus faz ali? Adão, esse animal aqui, qual é o nome dele? Tá. Aí Adão olhou assim, vai ser um jumento. Aí esse aqui, vai ser um cabrito. Esse aqui vai ser um cachorro. Mas a questão é que eu gosto de comparar que nesse processo eu consigo extrair aquela questão que Deus não vai fazer mais nada. Porque eu entendo nessa passagem que quando Deus levou Adão a dar nome aos animais, Deus levou Adão. É tipo assim, Adão, cara, vem aqui, olha o que eu criei. Vem ver isso aqui que eu criei. Vem ver isso aqui, olha, eu criei isso aqui, vê aqui. Aí Adão, que massa. Aí, Adão, qual nome pode dar aí? Dá um nome a esse animal aí. Aí Adão, dava o nome do animal. É nesse entendimento que eu entendo, isso eu trago para mim, que Deus não vai fazer mais nada. Sabe que Deus, para todo o tempo, e para esse tempo, com mais consciência Deus vai nos dar, e hoje, e mais clareza, isso é que Deus não vai fazer mais nada para nós. Só que Ele está nos conduzindo ao local que Ele já preparou para nós. Amém? É esse entendimento que eu carrego. Eu até já compartilhei com algumas pessoas isso. Deus não vai fazer mais nada. Eu estava vendo lá em casa, ouvindo, estava uma igreja pregando lá na rua lá e tal, e eu vi aquilo ali, e aí o cara, Deus vai fazer agora. Aí eu fiquei assim, não, Deus não vai fazer mais nada. E comecei a ser ministrado por essa questão. A questão é que Deus não vai fazer mais nada realmente. Isso é o meu entendimento. Amém? Deus não vai fazer, mas o que acontece é que Deus todo o tempo está nos aguardando, diz assim, vem aqui que eu vou te mostrar o que já criei para ti. Amém? É isso, gente. Porque já criou, a Bíblia fala sobre que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção em um lugar celestial, espiritual. Amém? E nós vamos conseguir ter acesso a isso aqui? Não é espírito. Porque eu vou ter acesso no espírito e vou trazer à existência aquilo que é meu. Amém? Então, é uma questão que eu gosto de recitar, é isso. É que Deus, Ele quer nos levar. Vem aqui, vem que eu vou te levar em um local que eu já preparei para ti. E
E isso acontece, essa chamada de Deus para nós, essa maneira de pegar nosso braço e nos levar, nesse pacote, nessa junção, está o desafios. O desafios, ele faz parte dessa fala que diz assim, ó, vem aqui, vamos aqui comigo, vou te levar em um local que eu já preparei para ti. Nessa caminhada onde Deus nos pega e nos conduz para nos mostrar aquilo que Ele já tem preparado para nós, nessa trajetória tem os desafios. Uma das coisas que eu consigo ver como desafio nessa passagem ao qual esse relato, né, que fala sobre Adão dar o nome aos animais, esse é o desafio. Deus deu para ele o desafio. Adão, qual o nome desse animal aqui? Foi o desafio. Então, Deus pegou Adão, levou ele no local, estava tudo preparado, tudo criado. Só que faltavam nomes. Ali, esse eu vejo como ponto do desafio. Tá aqui, cara. Tá tudo pronto. Tudo feitinho. Agora dá o nome aí. Faz, né, pastor? Te vira. Te vira. Esse é o desafio, sabe? Porque muitas vezes a gente, por não ter essa consciência profunda de todo esse âmbito de uma revelação, de algo que Deus nos comunica, a gente se pega mais no aceitável, que é o quê? Me levar para algo preparado, algo que já está pronto. Sim, bom, vai nos levar sim, vamos desfrutar sim, eu creio dessa forma, mas é justamente que nesse meio termo, nessa abertura, vem os desafios, e os desafios é para isso, é para nos moldar, e outra coisa, para nos capacitar a estar, porque quando Deus deu o desafio a Adão, né, a dar o nome aos animais, porque Deus levou ele ao local que Deus viu nele a capacidade, e aquela era a capacitação, levou ele aquele desafio porque já estava capacitado aquilo, porque Deus, como a Bíblia fala, Deus não é menino para levar Adão para humilhar Adão, nada disso, porque até então Deus não deu toda a sabedoria, né? E o que Deus faz como nosso Pai é ativar em nós isso, mas é tão interessante isso, que é uma fala que até peguei, foi a última fala que eu peguei do Charles, sobre a questão dos desafios, e nesse desafio abrange muita coisa, a questão do posicionamento, sabe? Então, existem muitas coisas que amparam isso, mas quando eu compartilho essa questão do Deus não vai fazer mais nada para mim, nem porque eu carrego comigo esse entendimento, sabe? Que é isso. Deus tem algo preparado, já tem preparado para nós, para mim, no ato individual, para mim como em coletivo, para nós, no caso. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos a estar num lugar com Ele, para Ele nos conduzir. Porque naquele momento Deus vinha ao local que Deus preparou. Deus preparou para Adão, jardim. Então, é um local, aparentemente a gente pode carregar assim, não, um local de Adão, não, um local de Deus, jardim, e colocou o homem dentro, mas não era do Adão, porque até então, quando ele pecou, ele ficou lá. Então, tem muitas coisas aí. Então, local de Deus, só que ele vinha naquele local de Deus, naquele ponto de encontro, entende? Ele vinha naquele ponto de encontro, ter com Adão, porque era lá que Adão estava. E Adão foi naquele senso, pecou e saiu. Mas esse local está disponível. Existe um local que Deus está nos aguardando para estar com Ele, porque é onde Ele vai nos conduzir e nos mostrar, nos levar aos locais, a ter acesso às coisas que Ele já preparou para nós, está preparado. Apenas Ele vai nos colocar lá para nos dar um desafio simples. Usufrui e usa isso para abençoar o reino. É esse o desafio, sabe? Deus vai nos colocar em lugares, em riquezas, porque nosso Deus é rico, não tem nem expressão para isso, não tem nem como comparar,
a riqueza que ele... Nem dizer bilionário, nem milionário, não tem nem palavra para comparar isso aí. Entendeu? É um Deus de riqueza. E a Bíblia fala sobre isso, sobre a questão de Ele não nos dá nada só para mim dar, por causa que eu gosto disso, não. Mas tudo, outra coisa que eu gosto de falar, tudo que acontece na nossa vida, tudo é por causa do propósito. Tudo é propósito. É uma fala que viu até jargão no meio com a galera. É que para o homem é um acaso, para Deus é propósito. Aí é uma fala bem crucial, mas é uma fala que, mas por acaso aconteceu isso aqui. Para o homem, na sua limitação é um acaso, mas para Deus é propósito. Tudo é propósito, entende? Então, na questão propósito, em tudo aquilo que Deus já nos deu, escolhi até essa palavra, vai dar, acho que vou até remover ela do meu vocabulário, já nos deu, né? Tem todo esse viés de propósito e tem a questão da consciência, sabe? A consciência me leva a ter bem clareza e ser bem apto a vivenciar desafios, sabe? E como uma temática que é o primeiro, define o restante, Jesus, ele é esse cara que nos define, sabe? Ele é o primeiro de toda a criação, assim como Adão relata a criação. Adão é a figurativa humana, mas Jesus, ele é o primeiro, a primícia de tudo isso, é o primogênito, né? E que através dele nós somos chamados filhos, novamente, filhos de Deus. Somos filhos adotivos, mas nós temos que entrar nessa consciência de filiação, para que nós possamos sair desse local de muitas vezes achar que somos filhos, mas aí nos comportarmos como órfãos. Nós não somos órfãos, nós temos um pai, e Jesus, ele é esse primeiro. Através dele nós somos primeiros, porque não existe segundos, existe primeiros, porque nós somos um só corpo. E Jesus, ele é essa primícia, e é ele que é o responsável por todo esse aparato de amor, sabe? É o fruto, a primícia que me faz hoje estar de pé, estar buscando algo mais profundo e entendendo os processos, sabe? Sem a figuração de Jesus, sem o ato de cruz, eu não estaria a compreender o que eu compreendo hoje, e não estaria aqui, né, compartilhando com os irmãos isso que eu tenho vivido. Como o pastor tem falado aqui, esses dias não tive tempo para parar um pouquinho assim, para dar uma estudada, fazer algo bem, né, bem elaborado, tá aquela coisa, porque até então eu não fui pego assim meio de surpresa, mas assim, voltando para essa questão do primeiro, foi uma fala citada aqui, né, que os primeiros frutos são, e se os primeiros frutos são santos, o caroço também é santo. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. Então, volta para aquela questão do fundamento. A santidade está em Jesus, a conduta está nele. O maior exemplo de filiação, o maior exemplo de comportamento e de vivência de filho a um trajeto terreno é Jesus. E é Ele que é a nossa fonte. Por isso que Ele
é a raiz disso, ele é o fundamento disso. Por quê? Porque eu não consigo, se eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas quem está aqui não sou eu, mas aquele que habita em mim, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Porque o meu não estaria, não suportaria. Por quê? Porque além de não suportaria, eu não teria uma instrução de como ser filho de Deus, de como estar em paz a estar aqui. Eu posso não estar falando coisas, né, que muitos não estão entendendo, mas eu estou aqui, como eu falei, assim, tipo, pessoas perguntando, tá nervoso? Não, eu estou em casa. Estou em casa. Se eu falar besteira, não estou em casa, cara. Estou em casa, sabe? Esse dia eu tinha passado um negócio, umas angústias aí, e essa semana eu não estava nem preocupado com estar aqui, falando aqui. Então, não, a minha preocupação é outras coisas. Por quê? Porque é como uma vez eu comentei até com a Vera. Falei, vai ser isso, aí, profeta, não sei o que, pastor tal. Aí eu falei para ela, até falei para algumas pessoas, amém, se é a vontade do Senhor na minha vida, que seja, eu só quero que seja Ele. É igual as minhas orações. Eu estou saindo para trabalhar, Senhor, se tu não está lá, não deixa eu ir não. Não quero nem estar nesse negócio aí. Tem algumas coisas que eu falo, Senhor, se tu não está lá, se tu não estiver lá, eu não quero nem chegar nem perto. Então, Jesus, ele é esse cara, ele é esse exemplo de filho. Eu olho para ele e vejo, cara. Mesmo que eu já aprendi muitas coisas sobre como ser crente, ser isso e tal, mas a gente tem que olhar profundamente e ter a consciência desse filho. Jesus, essa modelagem de um filho. Por isso, muita gente enfrenta dificuldades. Eu estou enfrentando dificuldades. Eu falo em uma estatura, de como ser filho de Deus, por causa que é complicado, muitas vezes, renunciarmos a algumas coisas para termos um padrão. E o padrão é Cristo. Ele é a primícia, ele é o primeiro. E é nessa consciência de primeiro que nós temos que andar. Essa consciência de que Jesus, ele é filho de Deus, sim, mas que filho é esse? Aí a gente, aprendendo sobre ele, a gente vai saber como é esse filho, como ele se comportou, como ele se comporta, né? Aí uma das coisas fala, não vim fazer a minha vontade, mas o Pai, o qual me enviou. Aí ele está dizendo o quê? Aparentemente eu posso aqui recitar novamente, posso dizer que nós não conhecemos, nós não vimos, nós não temos nenhum relato de uma expressão da vontade que Cristo queria fazer, mas toda a expressão dele é do Pai. Tudo aquilo que ele fez é como não é assim, Deus diz assim, ó, tu vai fazer assim, tu vai andar assim, pisar assim, tu vai tossir assim, tu vai espirrar assim. Ele fez tudo segundo o que o Pai designou. Então, nesse mesmo viés, a gente precisa ter uma consciência profunda desse primeiro e ter uma consciência de viver isso, sabe? E ter uma consciência de um relacionamento profundo com o Pai, para que o desafio nos leve a ter algo mais íntimo com Ele, porque Ele vai nos conduzir aos lugares que Ele preparou. E assim, nesse relacionamento profundo, nós temos que caminhar e executar aquilo que é a vontade, aquilo que Ele já trilhou e escreveu sobre mim e sobre você. Porque o propósito, ele é eu gosto de usar exemplo, o propósito é como a linha de um trem. Ele é algo criado, ele tem um começo, ele tem um trajeto de fim, né? Assim mostra a vida de Jesus. Jesus nasceu, cresceu, venceu o propósito, venceu tudo, cumpriu isso tudo e ali, em um plano terreno, encerrou-se aquele primeiro ciclo do propósito. Então, eu vejo dessa mesma forma, o propósito ele é uma linha de um trem. Nós apenas somos um trem. Somos colocados ali em cima e só apenas tracejar aquilo, caminhar aí. Então, a gente tem que caminhar em algo preparado. E para isso acontecer, eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter clareza, eu tenho que buscar mais profundidade, a conhecer o nosso Pai, o nosso Deus, de uma maneira profunda, para que eu venha a estar realmente percorrendo esse trilho e não estar escorregando e saindo fora do trilho, porque é algo, o que Deus criou, ele tem
um processo de começo e de fim, e é algo já todo preparado. Não existe, nós não vamos fazer mais nada. Alguma coisa que não vamos fazer é só se esforçar e abraçar os desafios e vencê-los e estar firme, porque Ele molda em nós um suporte para suportarmos um novo ciclo de desafios. Amém? É isso que um ciclo, um propósito, um ciclo faz em nós. Ele gera em nós desafios para moldar em nós, para gerar em nós algo que suporta pancada, porque as pancadas do novo desafio, do novo ciclo, eles são mais intensos do que do ciclo anterior. E é isso que Deus está moldando em nós. Assim, é esse novo ciclo de transição que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, e que nós vamos entrar em um novo ciclo. Nós já entramos no novo ciclo, nós estamos apenas transicionando. E quando essa transição ela se concluir, nós temos que entender que toda a transição da nossa vida, ela faz parte disso. Ela vem com dificuldades, vem apertos, vem coisas, vem desafios, vem complicações, mas é para moldar em mim, para me impulsionar e me preparar para um novo ciclo, porque nesse novo ciclo vem novas coisas, novas intensidades, com algo. E aí Deus já nos capacita antes. É uma coisa que já relatei também, é que se Deus nos revelasse todo o propósito da nossa vida, eu já tinha desistido. Mas é interessante que é uma coisa que eu compreendi também. Mas Deus não faz isso porque Ele sabe o meu coração, sabe o nosso coração, que nós não suportaríamos. Só Jesus mesmo, como o primeiro, só esse que é o cara. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele faz o que conosco? Eu entendo que Deus faz dessa forma. Ele age nesse ciclo, nesse processo. Deus, Ele me prepara, vem me moldando, depois Ele revela. Ele vem me moldando, me dá desafios, me faz suportar, usa alguém para me ajudar, usa minha esposa para chorar junto mais usa meu pastor para me aconselhar, usa um irmão para conversar, e vai me dando suporte. Aquela caminhada, sabe? Por isso que é a questão de 2 em 2, de estar sempre juntos, ter sempre uma família como a gente tem, né? Não só física, mas espiritual, os irmãos que somam em nossa vida. Porque Deus vai, eu vejo essa didática, Deus pega, vem, me dá um desafio, me faz passar por algumas coisas, mas Deus vai, não, manda alguém, usa alguém, Deus sempre tem alguém ali perto para me dar esse suporte. Por quê? Porque daqui a pouco Ele vem, me revela. Porque eu vejo que Deus primeiramente me prepara, me molda, depois Ele me revela um novo processo. Aí é uma parte que eu entendo, que Deus vem preparando, dá desafios, porque Ele vai me preparando, me capacitando para um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo. E é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus está fazendo comigo. E está feito com muitos de nós aqui. São ciclos que nos impulsionam a isso, sabe? Uma preparação. Todo o sofrimento, tudo aquilo que muitas vezes muitos aqui passaram por percas, por dificuldades financeiras, espirituais, almáticas, como eu tenho passado esses dias, esse tempo. Mas tudo isso eu entendo, e hoje com mais clareza, né, com mais consciência, que isso é para moldar. Porque eu tenho que ter uma consciência que, se Deus Ele é grande, Ele tem coisas grandes para mim, como Ele já tem falado, tem nos ministrado isso, Deus tem coisas grandes para mim. Imagina comigo, Deus tem algo grandioso para me dar. Pronto, vamos dar para as mulheres aqui, né, que sonham com suas casas grandes e tal. Imagina Deus tem uma casa grande para te dar. Aí tu está na tua casa ali, está acostumado na tua casa. Aí Deus dá aqui hoje e amanhã, sabe? Aí tu está naquele ambiente, já está dominando aquele território, conseguindo. Aí Deus já não vai dar uma casa pronta. É uma coisa bem prática aqui. Te tira aqui e coloca na casa grande que tu queria. Aí tu fica perdido ali. Almejava, mas daqui a pouco, quando se encontra naquele ambiente, fica assim, e agora? Eu queria, mas eu não queria.
E agora como eu vou ter que fazer? Mas a questão é que Deus não faz dessa forma. Deus primeiramente vai me funilando. Está acontecendo conosco lá em casa. Deus está mostrando, mostrando, está pequeno, está pequeno, está pequeno. Aí Deus começa a moldar em nós, o quê? Um desejo de expansão. É como o pastor falou outras vezes aqui. Estava cômodo, minha casa e tal. Mas agora a questão não é mais o local. É que não dá mais. Por quê? Porque agora precisa disso aqui, precisa daquilo ali. Só que, nesse exemplo, estou usando porque Deus, mesmo assim, Deus vai moldando. Deus já vai me preparando para quando eu entrar na casa grande, não estou mais nem assustado. Cara, é isso aqui, precisava mesmo, só indo, só navegando naquele negócio. É dessa forma que Deus faz. Por isso que Deus não vai nos dar. Tem que haver, sempre vai haver esses processos. Processo de crescimento é como uma criança. É o processo natural. Não tem outra coisa que a gente possa usar aqui como algo diferenciado para trazer uma explosão de entendimento. Não, é algo simples. Jesus é esse cara simples. Eu gosto de citar isso. É simples. É o processo de um crescimento. A criança é pequena, nasce e ela vai tendo processo. Ela vai crescendo, ela vai expandindo e vai entrando nos processos de adolescente, assim vai. São processos naturais, simples. E é isso que Deus faz conosco na trajetória de mudança em nós, em todo o âmbito que eu preciso, seja financeiro, seja de um local, seja tudo que eu preciso. Deus sempre vai me levar nessa mesma didática, Ele vai me habituando, Ele vai me preparando, vai me capacitando. Aí, se eu não tiver essa consciência disso, se eu não entender esses processos, aí eu vou sofrer. Eu entendo que a maioria dos meus sofrimentos é porque muitas vezes eu não entendo. Por isso que eu fico assim, Deus, cara, me faz entender. Pelo amor de Deus, me faz entender. Porque eu carrego comigo isso, sabe? Quando eu não consigo, quando estou passando por algumas coisas que estou ficando difícil, eu falei, não, cara, é eu que não estou entendendo. Então Deus me faz entender aí, mas porque me faz entender, me ajuda aí. Porque tem gente que pede assim, não me dá revelação, ou me mostra, não me faz entender, é eu que não estou entendendo. O processo é eu. Então, é justamente isso. E às vezes eu fico nisso, para esses dias, né? Esses dias eu tenho feito isso. Eu passo assim, cara, está complicado aqui, eu sei que não é tu, eu sei que é eu que não estou entendendo esse processo. E aí, se a gente não entender, é onde acarreta mais o nosso sofrimento. Por não entender. O meu povo perece por falta de entendimento, de entender. É entender. E não é só entender quem Deus é, não. É entender todo o processo que Deus faz. Porque tudo aquilo que Deus faz é um agregável. É igual a questão da salvação. A salvação não é tudo, mas ela é uma porta de abertura onde tem uma gama de coisas para desfrutarmos. Ela é aquele envolto, aquela porta de abertura que eu vou entrar e ali desfrutar de muitas coisas. Ela é primordial, sim, mas ela não é o tudo em si, ela faz parte desse tudo. Ela faz parte, ela é agregável a tudo isso. Então, o reino de Deus, aquilo que Deus age em nossas vidas, aquilo que Ele tem para conosco, sempre tem coisas agregáveis. E muitas vezes eu vou sofrer por não entender alguns processos. Entender que é um processo de pegar um Adão, vir aqui e dar o nome a esse animal, tem um processo chamado de desafio. Nesse meio termo de eu sair daqui e ir a um local preparado, eu tenho desafios a enfrentar. Eu tenho degraus a subir. Eu tenho algo para me mover. Tem que haver sempre uma movimentação, porque às vezes a gente fica esperando o cair do céu. Igual vem o teu reino, não é. É igual, eu vi até uma ministração eu esqueci o nome dele, ele é do Mevan. Ele fala sobre a questão do venha o teu reino. Não é o venha o teu reino, é venha o teu reino. Está dentro de nós. Então, é uma expectativa que muitas vezes a gente coloca de venha. Não vem aqui, está aqui. Eu preciso me movimentar. Que venha o teu reino, porque está em mim. É igual pegar Adão e ir para ali, eu tenho que me movimentar. Sempre o reino de Deus, ele é um reino de movimentação. Eu tenho que me movimentar. Porque se eu não movimentar, eu vou morrer lá parado. Não vou desfrutar, não vou alcançar nada, porque o ciclo, propósito, ele é crescente, degraus. Então não tem como ficar parado. Boa, perfeita vontade de Deus.
ciclos, degraus, sempre tem isso. E esse exemplo, essa amostra de boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mostra degraus, e nesses degraus mostra que eu tenho movimentação, eu tenho que me movimentar, e se eu não movimentar, os desafios eles vão me apertar, e se eu não movimentar, eles vão me apertar, e se eu não me mover, eu vou morrer lá, porque o desafio eles vão vir, eles vêm, isso é inevitável. O deserto foi inevitável, é inevitável para a gente. Só que o deserto foi o quê? Um processo de preparação, desafio. Isso aí já é um versículo, já quase jargão do deserto para a gente. Mas é um processo de preparação. Não é para morrer, não é de morte. É de preparar. O deserto estava preparando, tirando uma cultura e Deus estabelecendo, Deus mostrando o outro para eles entrarem, para estar preparado para entrar em uma terra. Uma terra que mandava leite e mel, uma terra próspera, abençoada e já preparada. Mas o deserto era a preparação. Mas aqueles que não entenderam o desafio, morreram. Todos lá. Por quê? Porque o desafio ele vem. Que é para me moldar. Para me fazer, me movimentar e ter um processo graduativo, crescente. Degraus subindo. E assim vai. Sabe? E é isso que Deus tem para comigo, Deus tem para conosco. É isso, sabe? Esse tempo de primícia, esse período de primícia, é algo que me despertou para muitas coisas também, né? Apesar de eu ter a consciência de algumas coisas já, mas é algo muito destravador em muitas coisas. E me faz mergulhar mais profundo a entender que, como o louvor falou, descreveu, e alguns louvores falam, a cada dia eu quero, né, estar nele e a cada dia ser mais parecido com ele, porque é isso que me vai fazer ser melhor e é isso que vai me fazer suportar os desafios que vou enfrentar, que enfrento. É estar nele que me faz ter esse suporte, ter essa força de não desistir. É estar nele que não nos permite desistir, porque ele é a primícia de toda a criação. Então eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ter consciência do primeiro. E o primeiro, ele tem que moldar no meu coração esse desejo, esse entendimento, essa clareza. A clareza, ser claro, mais alvo que a neve. É estar consciente do amor dele por nós, dos propósitos dele para a nossa vida e desse novo ciclo que ele nos permite a viver. Nós estamos em uma transição, vivenciando ciclos, nova estação, e nós precisamos entrar nessa consciência do primeiro, né? Como foi dado aqui, o primeiro define o restante. O primeiro define o restante. Jesus, ele tem que nos definir. Ele é a nossa definição. Ele é o primeiro. É ele. O primeiro define o restante. É ele que tem que nos definir. É ele que nos define. E é essa imitação que eu tenho que a cada dia estar, me voltar a imitar. Como Paulo fala, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque é ele que nos define. Todo o restante tem uma definição dele. Ele é o primeiro. Então, quando eu estou nele, quando eu estou nele, quando nós estamos nele, nós somos prósperos. É ele, estar nele, ter as definições dele, é que vai fazer nos romper com entendimento. E ser como o Charles falou, gostar dos desafios. Porque uma coisa que a chave que ele liberou
que eu peguei é isso. Quando eu gosto dos desafios, eu sou moldado e existe algo, uma preparação mais intensa para um novo ciclo. Porque eu tenho que entender, eu tenho que ser consciente que os desafios, eles sempre vão existir. Amém? Eles sempre vão existir. E é para quê? Para moldar em nós sermos melhores, sermos parecidos com Ele, porque se Ele não foi isento disso, Ele não foi isento dos desafios. E olha que desafio. E olha que desafio. Então, Ele é essa premissa. Torno novamente a dizer, virou aqui nossa temática. O primeiro define o restante. Isso é o que tem sido dito, sabe? Eu não tenho algumas falas aqui, eu sabia que eu nem ia falar elas mesmo. Algumas coisas que eu notei aqui através dessa reflexão, porque tudo que foi ministrado aqui através da Thaís, o que mais, assim, me ministrou foi quando o Charles estava falando aqui, né, sobre posicionamento, foi algo bem mais profundo. E aí eu notei algumas coisas aqui. Uma das frases aí fala que eu citei primeiro: o que me fundamenta determina o que me torna. Sempre terá um primeiro que fundamenta o restante, né? E precisamos carregar a certeza do primeiro, que é Jesus, e que com Ele fazemos parte dessa primícia. Amém? Com Ele nós fazemos parte disso. Nós somos participantes de tudo isso. Amém? E é isso, gente. Sabe? É isso. Deus tem para nós algo preparado. O que Deus vai fazer conosco o que Ele quer é que nós estejamos com Ele no local de encontro e ao encontro dEle, e ali Ele vai nos levar em locais que Ele já preparou para nós. Todo tempo nós estamos esse é um tempo que nós estamos nesse local, nós estamos indo para esse local. Cada um de nós temos nosso local íntimo, nós vemos aqui, nós buscamos esse local espiritual de um encontro com Ele. Nós estamos aqui nessa noite, um encontro com Ele, e Ele vai nos levar a um local que Ele preparou para nós, que está preparado. E o desafio que Ele vai nos dar é algo simples, que já está em nós, porque Ele não vai nos dar nós se nós não temos capacidade de fazer. Essa é a verdade. Deus nunca nos dá nada que nós não venhamos suportar. Amém? E é isso, gente. É o que eu tenho aqui a compartilhar com vocês. E louvo a Deus pela vida de cada irmão. Me sinto feliz de estar nessa casa. É onde eu me sinto bem. É onde eu cresci e tenho crescido, né? É algo que eu carrego para a minha vida, né? Não só vida espiritual, mas na vida física, né? E louvo a Deus por tudo isso, por cada tempo. E o que eu tenho a celebrar com os irmãos e dizer que nós estamos em processo de transição. Cada um de nós temos passado e passamos coisas difíceis, complicadas, complexas. Nosso pastor também tem passado por essas coisas, mas como ele mesmo falou, é um processo de transição. Mas Deus tem algo preparado para nós, grandioso, e que vamos desfrutar. E um momento oportuno vamos estar aqui só para celebrar de maneira grandiosa, como almejamos. Todos nós, o que Deus vai derramar, o que Deus vai nos fazer ter acesso, essa é a verdade, é algo grandioso. É algo que o Pai tem preparado para os filhos, sabe? Eu como pai, uma das coisas que dá força é Deus. E outra das coisas que me impulsiona é preparar algo e deixar algo, trazer algo que alegra minhas filhas. Quando levo algo que doa a elas, isso me alegra demais. Imagina Deus está preparado, Deus já preparou, essa é a verdade. Deus tem preparado algo para nós que é para nos alegrarmos muito, muito, irmãos. Isso que eu creio dessa forma e que eu almejo. Amém?